Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Antes de lermos, eu gostaria apenas de dizer que nós entendemos que Deus, Ele nos criou, irmãos, e nos redimiu para que tivéssemos comunhão com Ele, para que nós nos aproximássemos dEle, para que caminhássemos com Deus. E a oração, ela é fundamental nesse relacionamento. Através da palavra de Deus, nós ouvimos a sua voz. Deus fala conosco, amém? Através da oração, nós conversamos com Deus. Nós falamos com Ele. A oração, então, ela é um instrumento de Deus para nós alcançarmos uma vida vitoriosa, para nós alcançarmos o favor de Deus, para nós vivermos no centro da vontade de Deus. A vida de oração, irmãos, eu creio, é o termômetro do nosso relacionamento com Deus. Assim como em qualquer relacionamento, a comunicação, ela é vital. A vida de oração, ela é extremamente importante na vida do cristão, porque é a forma como nós comunicamos, nós nos expressamos, nós clamamos ao nosso Deus. Um crente que não ora, a sua vida espiritual, ela se torna improdutiva, rasa, superficial, inoperante. Nós precisamos desenvolver o hábito de orar. E isso é tão interessante que nós não vemos discípulo algum na palavra de Deus pedindo a Jesus que os ensinasse a pregar. Nós vemos pelo contrário. Em determinado momento, seus discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E é nesse momento que Jesus ele traz esse ensinamento. Versículo 5 em diante. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as suas ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quem quer orar mais? Quem acredita que pode melhorar a sua vida de oração? Jesus começa esse ensinamento dizendo a expressão: e quando orarem? Eu entendo, meu irmão, que pressupõe Jesus, ele entendia que a oração não é uma questão se você vai orar ou não. A questão é quando você vai orar. Isso significa que o cristão, ele tem que ter uma vida de oração. O cristão ora. Não é uma prática que você pensa se vai exercê-la ou não. Você ora. O crente ora. O crente não pode ter uma experiência com Deus sem dedicar-se a uma vida de oração. Oração precisa fazer parte da nossa vida, precisa fazer parte do nosso dia. Jesus está dizendo isso a eles: e quando orarem? E aí ele traz primeiro algumas advertências do que não fazer. Primeiro, Jesus diz que nós não devemos ser hipócritas. A palavra hipócrita, ela significa aquilo que está atrás de alguma coisa, ou esconder-se atrás de algo.
É interessante nós pensarmos que essa palavra hipocrisia, ou o hipócrita, esse nome era dado para aqueles atores que quando se apresentavam, eles se escondiam atrás de algumas máscaras. Que muitas vezes eles poderiam estar chorando, mas a máscara à frente do seu rosto estava sorrindo. Então o significado é exatamente esse: esconder-se atrás de uma imagem que talvez não seja a verdade. Quando Jesus ele faz essa advertência sobre não sermos hipócritas, ele faz menção também aos fariseus. Porque os fariseus eles tinham esse hábito ou costume ou a intenção de tentarem transmitir a aparência de santidade, mas na verdade eles tinham essa aparência externa, mas o seu coração estava longe de Deus. Então quando Jesus começa a trabalhar sobre a oração, ele está primeiro querendo dizer, olha, a oração não é um instrumento para vanglória. A oração não é um instrumento para autopromoção. A oração não é uma forma de você demonstrar à igreja que você é mais ou menos santo do que alguém. Não são as palavras belas que nós dizemos que vai fazer de nós pessoas mais santas e mais consagradas. Porque na verdade Deus ele não vê o exterior, Deus vê o coração. Então Jesus nesse primeiro momento ele está dizendo, olha, quando vocês orarem, não sejam como os fariseus hipócritas, mas entre para o seu quarto e orem em secreto. A gente entende, irmãos, que o problema de orar em público, na verdade, não é um problema. A questão não está onde você ora ou quem vê você orando. A questão está na intenção do nosso coração, e é isso que Jesus está combatendo. Jesus está querendo dizer que oração é um momento em que a gente busca intimidade com o nosso Deus. Jesus está querendo dizer que as nossas orações, elas precisam ser direcionadas e a nossa mente precisa estar focada tão somente em Deus. Por isso que você não precisa ter vergonha de orar. Porque a sua oração não vai demonstrar se você é mais ou menos santo. A sua oração tão somente demonstra o seu interesse de se aproximar de Deus. E é assim que tem que ser. Depois Jesus ele continua dizendo e ele fala, olha, não sejam também como os pagãos. Os pagãos também eram religiosos. Só que eles criam em deuses pagãos. E eles acreditavam que o uso de orações repetitivas ou mantras faria com que o seu Deus fosse de alguma forma tocado. E talvez por isso poderia responder ou favorecê-los mais rapidamente. Então eles repetiam orações, ficavam repetindo orações, são as vãs repetições. E Jesus está ensinando, nos fazendo uma advertência, que também a oração não é assim. É por isso que nós não repetimos o Pai Nosso, mas nós entendemos que o Pai Nosso são princípios que Jesus nos ensina, e nós vamos discutir isso aqui hoje à noite, princípios de como orar, como deve ser a nossa prática de oração, e não necessariamente uma oração pronta, que quando nós repetirmos diversas vezes, vai gerar para nós crescimento espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você já percebeu que às vezes quando repetimos essa oração, a nossa mente está em outro lugar? E não entenda, meu irmão, que há problema em repetir essa oração. Eu não vejo problema, desde que você entenda o que ela diz e que você esteja concentrado naquilo que você está orando. Mas você não tem a necessidade de, após terminar o Pai Nosso, repetir ele novamente, repetir ele novamente, repetir ele novamente, porque senão essa oração começa a perder o sentido. Aí você de repente está orando, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quarta-feira tem jogo do Cruzeiro, e tomara que ganhe. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Nós estamos em primeiro lugar na tabela. Aí você se distrai e você começa. Você já se pegou terminando uma oração de outra forma que você tinha começado? Eu já. Eu lembro às vezes quando eu era solteiro, eu me ajoelhava para orar à noite. E irmãos, às vezes eu ia orando até as 3 horas da manhã, coisa linda. Aí acordava com o joelho doendo. Não lembrava nem da última frase. Eu acho que eu só lembrava do Senhor Jesus. E às vezes dormia horas de joelho. E acordava com o joelho desse tamanho.
Aí você pensa, esse menino ora demais, olha o joelho dele calejado. Não, irmãos, é sono. Então, orar sem sentido, simplesmente repetir expressões, o que Jesus está nos dizendo é que, olha, nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Relacionamento com Deus é relacionamento. Não pode ser simplesmente um aham para não render. Você já conversou com pessoas que elas ficam só assim para você? Aham. E você percebe que não está entrando nem um pingo do que você está falando com ela. Às vezes esposas e maridos têm essa... Muito raro, mas às vezes acontece isso. Então Jesus ele está nos ensinando isso. Agora, por outro lado, eu não posso confundir vã repetição com persistência na oração. Jesus não está advertindo contra a persistência na oração. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina que nós devemos perseverar em oração. Um exemplo que eu ouvi, que eu acho que talvez traga um pouco de clareza nisso, imagina a vã repetição de uma criança pedindo comida para o pai ou para a mãe. Mãe, eu quero comer. 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 Esse menino vai conseguir comida? Ele vai conseguir uma surra. Agora, meus meninos são pequenos, cheios de argumentos. A Júlia às vezes vai pedir comida e fala, papai, eu estou com fome. Eu, tá bom, filha, só um instantinho. Mas papai, eu sou uma criança, eu preciso de comida. Filha, só um instantinho. Papai está terminando algo aqui. Ou papai vai prejudicar o meu crescimento, papai, eu preciso me alimentar. Eu estou com fome, pai. Posso pegar bala? Não, minha filha, não pode pegar bala. Espera que eu vou te dar alguma coisa mais útil para você comer. Ah, pai, então eu vou descer, vou abrir a geladeira. É diferente a persistência, a insistência em querer comer. Não é simplesmente... Vocês estão entendendo, irmãos? Não sei se o exemplo foi o melhor, mas a intenção foi a melhor. Não é, a vã repetição é você ficar pedindo algo sem sentido, repetindo. Mas a persistência é você estar diante de Deus, falando, Deus, me abençoa essa causa. Deus, eu estou pedindo de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Ô Senhor, eu intercedo. E você está todo dia lutando, batalhando. E Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Aleluia. Pai nosso, que estás no céu. Irmão, só essa expressão, Pai Nosso, ela é tão linda. Ela é tão linda. Como nós falamos aqui no início, a intenção, o objetivo da encarnação de Jesus Cristo e do seu sacrifício foi nos reconciliar com Deus. Aleluia. Por quê? Porque o ser humano, ele vivia afastado de Deus por causa dos seus pecados. É isso que a Bíblia ensina. O homem, quando peca, ele se afasta de Deus. E há um abismo, então, entre o homem e Deus, e isso impede o nosso relacionamento. Agora, no Antigo Testamento nós vemos que Deus providenciou um meio de haver um relacionamento, mesmo que à distância com o povo, quando Deus institui um sacerdote. E o sacerdote ele se torna então um representante, um mediador entre Deus e o povo. Mas o relacionamento era distante. Agora, com a chegada de Jesus, com a vinda de Jesus, Jesus passa então a nos ensinar que essa distância, ela deixa de existir. O próprio Jesus ele diz, olha, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. É interessante entendermos que o significado dessa palavra próximo não faz referência a tempo, mas a distância. O reino de Deus está próximo no sentido de que ele está à distância de um braço. Ou seja, qualquer um pode se agarrar a ele, qualquer um pode se aproximar dele, porque Jesus estava nessa terra. E ele veio quebrar essa distância que foi criada por causa do pecado. O véu foi rasgado. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 21. Foi mais rápido que eu o telão. Vamos lá, vou ler ali. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Antes o homem não entrava no Santo dos Santos. Quem entrava lá era apenas o sacerdote, um representante de todo o povo que ia lá uma vez por ano fazer um sacrifício para expiar o pecado de toda a nação. Mas agora,
Nós cremos e temos entrado, temos acesso ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, a liberdade agora, que antes eu não tinha, só que agora eu tenho, de entrar e me relacionar direto com Deus. Quando Jesus diz Pai Nosso, Ele está querendo nos ensinar que o Deus que outrora poderia parecer distante, agora não, Ele está próximo, Ele quer se relacionar. Nós temos a liberdade de chegarmos diante dEle, cada um de nós, chegarmos confiadamente ante o trono da graça. Nós fomos adotados como filhos, irmãos, e recebemos o Espírito do seu Filho. Abra, por favor, em Gálatas 4, versículos de 4 a 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai, ou Pai Nosso. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Irmãos, que texto tremendo das Escrituras. Antes éramos pecadores, mas agora, por causa do sacrifício do Cordeiro de Jesus Cristo, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E recebemos o Espírito do seu Filho. Quem é o Espírito do seu Filho? É o Espírito Santo que hoje habita em cada um de nós. E mais do que sermos chamados filhos, irmãos, é o que nós conquistamos os direitos de filho, ou seja, a herança de Deus nos pertence. Você já pensou que você é herdeiro de Deus? De todo o seu poder, de toda a sua glória, e é isso que ansiamos, queridos. Ansiamos a manifestação de todas essas bênçãos prometidas na sua palavra. Nós somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus, temos liberdade de nos achegarmos a Deus, de nos relacionarmos com Ele, como um pai querido. Com toda a liberdade que nós temos com um pai, nós temos com Deus. Eu aprendo muito com os meus filhos. Deus me fala muito através do relacionamento com eles. Porque várias ocasiões, às vezes, algo acontece e Deus me fala assim, está vendo? Eu sou pai. Você está entendendo agora um pouquinho só do que é relacionar-se comigo. Meus meninos do nada vem, pula, brinca, faz as coisas, fala o que quer, pede o que quer. Nem sempre recebe, claro. Mas é um relacionamento gostoso, onde há liberdade. Irmãos, o que Jesus está querendo dizer é que oração é uma prática que nos aproxima desse Pai Nosso, e é assim que tem que acontecer. Nós não precisamos de mediadores entre nós e Deus, irmãos. A Bíblia diz que nós temos só um mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo, homem. Podemos, claro, e devemos, eu creio, ter a prática de orarmos uns pelos outros. Isso é bênção. Mas a minha oração como pastor, como sacerdote, ela não é diferente da sua diante de Deus como seu pai. O que eu estou querendo dizer é que você pode sim pedir uma oração, vou ter o maior prazer de orar por você no final de um culto, ou num gabinete, ou em qualquer momento, mas eu quero te incentivar a não esperar a minha oração no final do culto, quando na verdade você pode ter orado em casa antes de vir para o culto. E você pode e deve orar todos os dias, e todos os dias buscar comunhão com Deus, e chamar Ele de Pai querido, Pai nosso, Pai meu, porque Ele é Pai, porque nós somos filhos, somos herdeiros de todas as coisas. O véu foi rasgado, já não há mais separação, não há mais impedimento, não há mais mediadores, a não ser Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pai nosso que estás nos céus. É interessante pensarmos que Jesus está mostrando que esse mesmo Deus, que é próximo, que deseja o relacionamento, que quer ser chamado de Pai, Ele não deixou de ser todo poderoso e soberano.
E aí, por outro lado, nós não podemos nos confundir pensando que Deus é nosso colega, que estudamos juntos, que formamos na faculdade. Qual é? Tratá-lo com desrespeito, como se fosse, meu amigo. Não, não é. Ele é Pai nosso, mas Ele está nos céus. Ele é soberano. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Ele é transcendente, embora seja também imanente. Ele está longe, mas Ele está perto. Ele é grande, mas Ele se permite relacionar conosco, que somos pequenos. Não é como os deístas pregavam, que Deus criou todas as coisas, mas pegou a mala e foi embora, deu linha. Não, Deus criou todas as coisas e continua regendo, governando, sustentando todas as coisas, mas Ele também se relaciona com todos nós. Deus, Ele é tremendo. E a partir de então, a partir desse momento, depois que Jesus ele faz essa introdução, falando a respeito desse Pai querido, que nós devemos nos aproximar em oração, com carinho, com amor, buscando um relacionamento com intimidade, com respeito, mas com intimidade. Jesus então ele começa a deixar claro uma ordem de prioridades na oração. Nós vemos na oração do Pai Nosso que, em primeiro lugar, Jesus, ele ensina que podemos fazer 3 pedidos. Esses primeiros 3 pedidos estão relacionados a Deus, à sua glória, ao seu reino. Posteriormente, Jesus ensina a respeito dos pedidos que nós fazemos por nós. O pão, o perdão e a proteção. E aí, irmãos, isso não é aleatório. Jesus está ensinando, e isso concorda com toda a sua palavra, que existe prioridade. Prioridade para que as coisas aconteçam. Prioridade no reino de Deus. E aí a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Como têm sido as nossas orações? Geralmente, quando chegamos diante de Deus, nós já começamos como? Jesus, abençoe o meu dia. Abençoe o meu trabalho. Abençoe o meu cartão. Abençoe o meu almoço. Abençoe o meu, a minha, a minha. É ou não é verdade? E a gente pede. E quando a gente já não aguenta mais pedir, a gente fala: o Senhor é lindo demais. Amém. Jesus está nos ensinando, irmãos, está nos mostrando que nós devemos priorizar o reino de Deus. E isso a começar pelas nossas orações. Vemos a preocupação exagerada no nosso bem-estar, com o nosso crescimento pessoal, com o nosso crescimento material. Mensagens antropocêntricas que colocam o homem e o seu bem-estar no centro do universo. E que tudo deve cooperar para o meu sucesso. E sucesso financeiro de preferência. Qual será a prioridade do reino de Deus? Será que nós estamos servindo e buscando a Deus da maneira certa, irmãos? Será que nós estamos cumprindo aquilo que Jesus Cristo ensina? Será que nós estamos entendendo qual que é a mensagem do Evangelho? Será que nós somos salvos? Será que nós demonstramos, através das nossas ações, das nossas práticas, que realmente somos convertidos? Ou o Evangelho se tornou mais um meio de atender as minhas conveniências? O que Jesus está mostrando é que a gente começa, a partir das nossas orações, a priorizar o reino de Deus. O reino de Deus em primeiro lugar. O próprio capítulo 6 de Mateus, você vai ver que começa falando a respeito de oração, depois vai ensinar a respeito da prática do jejum, depois Jesus começa a falar a respeito de 2 senhores, que não é possível servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. No mesmo capítulo 6, Jesus então avança dizendo que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, porque na verdade Deus sabe tudo aquilo que precisamos, e se Ele cuida das aves dos céus e das flores do campo, Ele não vai cuidar de nós que somos seus filhos?
E Jesus conclui o capítulo 6 dizendo: portanto, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? O que Jesus falou anteriormente, aquelas coisas das quais nós precisamos, nos serão acrescentadas. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Primeiro reino, diga primeiro reino. Santificado seja o teu nome. Quando Jesus diz a respeito de nos ensinando a orar, e nós oramos, santificado seja o teu nome. Irmãos, oração nenhuma vai tornar o nome de Deus mais santo. Não é a oração que faz de Deus um Deus santo. Deus é santo. Mas nós entendemos aqui que estamos orando para que, através da ação de Deus na minha vida, outras pessoas possam reconhecer a santidade do nosso Deus. Em outras palavras, eu estou dizendo: Deus, que se cumpra a sua ação transformadora no meu viver, e através do meu testemunho, santificado seja o teu nome. As pessoas possam perceber que o Senhor transforma a vida de um pecador em um santo filho de Deus, e que a gente muda o nosso caráter, que a gente melhora, e através de nós, o nome de Deus é glorificado. Venha o teu reino. Eu entendo, irmãos, que nós estamos dizendo: Deus, sei que tu és soberano, e como soberano, rei tremendo, rei eterno, eu desejo que o teu governo se estabeleça na minha vida, na minha casa, na minha família, que as tuas leis sejam as minhas leis e não o inverso. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas acreditam que Deus, ele é praticamente um mordomo a satisfazer os desejos do nosso coração. E às vezes chegamos diante de Deus com uma lista interminável de pedidos. E Jesus está ensinando que é exatamente o contrário. Chegamos diante de Deus clamando: venha o teu reino. Seja do jeito que o Senhor quer. Seja como o Senhor estabeleceu. E que o seu reino cresça. Que eu seja um agente para que o reino de Deus possa se expandir. É por isso que no início do culto eu falei: olha, você tem um compromisso junto comigo de atrair pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Isso é pedir que o reino de Deus seja estabelecido através da minha vida, ou seja, eu posso e devo ser um agente para a expansão do reino de Deus. Em outras palavras, você é um agente missionário de Deus nessa terra. E quando nós oramos, venha o teu reino, eu entendo também dessa forma, nós podemos entender: olha, eu quero e faço algo para que o reino de Deus cresça. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. É orar, queridos, para que, assim como no céu não há restrição para o agir de Deus, na terra também não haja. É entender que eu preciso abrir mão da minha vontade e conhecer a vontade de Deus para que ela se cumpra. Aí você entende como é que conhecer a palavra e vida de oração andam juntas? Como que eu vou pedir pela vontade de Deus se eu não conheço a vontade de Deus que está escrita na palavra? Tiago, ele diz que vocês oram e nada recebeis porque vocês oram, mas pedem mal. Nós vamos ver um pouco mais à frente que orar não é sinônimo de receber. Mas quando oramos segundo a palavra, segundo a vontade de Deus, a gente recebe, porque está garantido na palavra. Faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Mesmo que me cause dor, mesmo que eu tenha, a princípio, um sentimento de perda, mas eu entendo que a sua vontade é o melhor para a minha vida. Então, Deus, faz a sua vontade. E em segundo plano, nós vemos o eu. Depois que eu já pedi a Deus que o reino dele seja estabelecido, que o nome dele seja glorificado, que eu seja usado para a sua glória, e eu já orei pela igreja, eu já orei pelos pastores, eu já orei pelo trabalho missionário, eu já orei pela evangelização, eu já orei para que Deus me use no meu trabalho, eu já orei pelos meus parentes para que eles se convertam, eu já mandei algumas mensagens chamando as pessoas para participarem do culto comigo, eu já me prontifiquei até mesmo a buscá-los em casa,
Porque de repente eles não têm carro e nunca vieram à igreja, porque você nunca se ofereceu para dar uma carona. Aí você entende que é papel seu, sim, como cristão, de repente se esforçar para trazer pessoas. Aí nós já oramos, já colocamos em primeiro lugar o reino de Deus. Aí eu oro pedindo, dá-me o pão. É interessante nós pensarmos que o pão, ele representa as necessidades mais básicas do ser humano. É o pão. E se Jesus está nos ensinando a orar pelo pão, você pode orar pelo pão e confiar de que o pão não vai faltar. Mas pode ser um pão até sem manteiga. É pão e não pudim. O pão é certo. O pudim, talvez. Não nos impede, irmãos, de orarmos pelas outras coisas. Entenda isso. Só que se recebemos as outras coisas é graça. É bondade de Deus. O que nós precisamos entender é que a nossa confiança tem que estar no Senhor de tal forma que eu fico tranquilo sabendo que aquilo que eu preciso, eu vou ter. E o mais bacana é que Jesus ensina aqui que o que eu preciso me é dado diariamente. O pão de cada dia. Então amanhã eu vou ter que pedir o pão de novo. Sabe o que significa? Significa que Jesus está querendo nos ensinar a depender de Deus. Uma vida de dependência. Aí, irmãos, nós entendemos que toda a glória por tudo que nós temos é de Deus. Quem tem mais que pão aqui? Não é verdade? Olha que tremendo. Quem tem comido mais do que pão? Em todos os sentidos. Tem se vestido bem. Na verdade, irmãos, nós temos mais do que nós precisamos. Porque Deus é bom. Deus é bom. Agora, os meus olhos não podem estar nessas coisas, achando que isso é tesouro. Não, tesouro está no céu. Eu não posso perder a minha dependência de Deus, de entender que o pão nosso de cada dia o Senhor vai me dar. Então não fique entristecido, meu irmão, achando que Deus não te ama, se de repente você não tem uma poupança capaz de te sustentar pelos próximos 100 anos. De repente você não tem poupança nem para amanhã. Mas eu quero te dizer que você pode ficar tranquilo, que amanhã a provisão vai chegar. Porque é promessa de Deus. E nós podemos orar, porque a provisão não vai faltar. Ah, pastor, mas a gente passa aperto? Passa, mas eu duvido que você passou fome. Porque Deus provê. O pão diário de cada dia o Senhor nos dá todos os dias. Pai, perdoa as nossas dívidas. Irmãos, nós precisamos entender que temos dívidas com Deus. Que dívida é essa? Pecado. E são dívidas impagáveis. Nós não podemos pagar pelos nossos pecados. E foi por isso que Jesus Cristo veio e pagou por nós. E aí eu chego diante de Deus reconhecendo isso, falo, olha Deus, eu não tenho como pagar, então eu te peço, pela tua misericórdia, perdoa os meus pecados. Irmãos, só eu sei o quanto Deus me perdoou. Só você sabe o quanto Deus te perdoou. E não adianta me olhar com essa cara de santo, não, que você não me engana. Porque você é pecador. Assim como eu sou. Mas se Jesus está dizendo que eu posso pedir a Deus perdão pelos meus pecados, significa que Deus está disposto a perdoar os nossos pecados. Mas aqui nesse momento Jesus ele coloca algo interessante, algo importante, algo muito sério. Eu preciso entender que eu também devo oferecer o que mesmo que Deus me oferece, perdão. E Jesus coloca uma condição: Deus vai me perdoar, assim como eu perdoo a quem me deve. E aí, irmãos, é aqui que a gente começa a ver o caráter do cristão se manifestando. Sabe que a gente tem que orar mais? Para nós perdoarmos as pessoas que nos ofendem, mais do que para sermos prósperos. Porque você pode ser pobre e entrar no céu. Mas se você não perdoar quem te ofende, pode ser que você não entre. E aí a gente começa a redefinir algumas prioridades no reino.
Porque de repente nós estamos preocupados em construir tantas coisas, mas nós guardamos lá dentro do nosso coração alguns ressentimentos, mágoas, tristezas, angústias, talvez mais do que isso, talvez ódio, ira, rancor. E aí eu chego diante de Deus e faço essa oração que Jesus está ensinando: Pai, perdoa os meus pecados. E aí a resposta vem: como você tem perdoado a quem te ofende? O que Jesus está nos ensinando é que nós precisamos perdoar quem nos ofende. E aí, irmãos, eu creio que a gente pode pedir ajuda a Deus. Eu não quero me colocar aqui como o santo perdoador. Eu já passei muita raiva com certas pessoas. Já passei muita raiva. Mas aí a gente tem que chegar diante de Deus e falar assim: Deus, me ajuda na minha fraqueza. Porque perdão, irmão, você nunca vai sentir: eu acordei hoje a fim de perdoar um monte de gente. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque perdão é injusto. Perdão é você abrir mão do direito que você tem de exigir que determinada pessoa que te fez mal pague por aquele mal que ela te fez. Perdão é você isentar a pessoa da culpa. Se for pensar, isso é injusto. O justo é: fez errado, pague pelo erro. O perdão é: fez errado, eu te perdoo. E aí nós pedimos a Deus, o Espírito Santo, que nos ajude para nós não ficarmos em dívida com Deus. E que o Espírito Santo nos ajude e nos ilumine a perdoarmos todos aqueles que nos ofendem. Para que nós também possamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, perdoa os meus pecados, como eu também perdoo quem me ofende. Eu não vou delongar nisso aqui não, em outra oportunidade a gente fala sobre perdão. O texto continua: não nos deixes cair em tentação. Ou seja, devemos pedir a Deus que nos guarde e livre de cairmos em pecado. É um reconhecimento de que nós somos realmente fracos e que nós precisamos do auxílio de Deus para continuarmos a nossa caminhada cristã. É pedirmos a Deus que nos livre do mal. O termo também pode ser traduzido do maligno. Que Deus nos fortaleça para que possamos perseverar e continuar firmes na presença do nosso Deus. Aleluia! E aí, irmãos, antes de orarmos, eu quero entrar na mensagem agora. Depois dessa rápida introdução, aí me vem a dúvida: paro e continuo semana que vem, ou termino em 10 minutos? Vamos lá? Por que orar? Por que orar? 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz: dedique-se à oração. Irmãos, oração não é algo que você também vai morrer de vontade de ficar ajoelhado, orando. Oração é uma prática, é um hábito que precisa ser desenvolvido. Muitas vezes exige de nós esforço. Por isso que a palavra de Deus diz: dedique-se à oração. Se esforce. Se você entende que essa é a vontade de Deus para a sua vida, vença a preguiça, vença as distrações, desligue a televisão, joga o celular no lixo, faça algo importante, dedique-se à oração. 2, por que orar? Porque o próprio Jesus Cristo nos deu o exemplo. Se Jesus, sendo filho de Deus, orava costumeiramente, será que nós não precisamos seguir o exemplo? Em toda a vida Jesus orou. Nos principais momentos da sua vida, ou que antecediam sua vida e suas decisões mais importantes, Jesus orava. Por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 2. Eu só não vou ler, está sempre jogando no telão, irmãos, para a gente ganhar tempo, tá bom? Aí eu vou falando, os irmãos vão acompanhando. Jesus, ele orou antes de iniciar o seu ministério e de enfrentar as tentações durante os seus 40 dias ali no deserto. Ou seja, a oração que o fortaleceu para começar a fazer algo para Deus. Você já percebeu que às vezes a gente tem um hábito de começar algo, depois a gente pede: Deus, abençoa aqui. E não é assim.
gera mais resultado quando falamos assim: Senhor, o que é para fazer? E aguardamos a direção que Deus vai nos dar. Segundo, Jesus, antes de escolher os seus discípulos, Lucas 6:12. Olha que barato, irmãos. Jesus conhecia como Deus, ele conhecia o coração de cada homem, mas ele orou antes de tomar a decisão de saber com quem ele iria andar. Você tem orado a Deus para escolher as pessoas com quem você anda? Ou para quem você delega autoridade? Antes da crucificação, Lucas 22, 39 a 41. Esse eu vou esperar colocar ali que eu quero ler. Lucas 22, 39 a 41, antes da crucificação. Olha a primeira expressão, como de costume. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Como de costume, Jesus, o Filho de Deus, ele orava. E foi para o Monte das Oliveiras, chegando no lugar, disse para os seus discípulos: vamos orar, orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou e ajoelhou e começou a orar. Antes do momento mais angustiante da sua vida, antes de entregar a vida por nós, ele orou. Jesus é o exemplo. Terceiro, Salmo 6, versículo 9. Por que eu oro? Porque Deus ouve. Porque Deus ouve, irmãos. Porque Deus ouve a sua oração. Se você dobrar os seus joelhos na sua casa, Deus vai te ouvir. Irmãos, não estou falando que eu vou te ouvir, ou que qualquer outro pastor vai ouvir, ou que a sua mãe vai te ouvir. Eu estou dizendo que Deus ouve. Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor sobre tudo e sobre todos, Ele ouve quando você para de fazer algo e volta a sua atenção a Ele e ora. Deus ouve. Isso é tremendo, irmãos. 4, Mateus 21, 22. Deus não apenas ouve, mas responde. Pode não ser a resposta que você esperava, mas com certeza será a melhor resposta. Pode não ser o que você queria ouvir, mas com certeza será o que você precisava ouvir. Ore, irmãos, ore. 5, Provérbios 15, 8. Aí você pergunta: pastor, de quanto, até onde vai a lista? Não vou te falar. É muito. Provérbios 15, versículo 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Você já pensou que Deus fica feliz quando você o chama? Quando você fecha os seus olhos e fala assim: Pai. Você já pensou que Deus se agrada quando você ora? Ele fica feliz, Ele para e te escuta. 6, Efésios capítulo 6, verso 18, capítulo 6 de Efésios, ele nos ensina, fala a respeito da guerra espiritual, da qual todos nós estamos envolvidos, e diz que nós precisamos nos fortalecer e que existem algumas armas espirituais. Então fala ali da armadura de Deus, certo? Fala ali da couraça da justiça, o capacete da salvação, né, o cinturão da verdade, calçando aos pés a preparação do evangelho. E no versículo 15, vai terminando: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem, versículo 16, o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de... Geralmente a gente para a armadura aí, certo ou errado? Não é verdade? A gente para a armadura de Deus aí, mas ela não para aí, ela continua. E ela continua no versículo 18: orem no Espírito. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Meus irmãos, por que orar? Porque a oração é uma arma poderosa de guerra. Eu não tenho apenas a espada do Espírito, o escudo da fé, eu tenho também a oração, que potencializa tudo que Deus tem me dado, como estratégia, como recurso, para viver essa vida cristã. Se a igreja não ora, a igreja enfraquece. A oração é uma arma de guerra. Se você ora, meus irmãos, as cadeias começam a cair.
Se você ora, as coisas começam a acontecer no mundo do Espírito, porque nós estamos perseverando, nós estamos insistindo, nós estamos clamando a Deus, nós estamos falando com Ele: Deus, eu espero uma resposta do Senhor. Você acha que Deus não vai te ouvir? Nós já falamos que Ele ouve, nós já lemos que Ele responde, nós já lemos que Ele se agrada, nós já lemos que foi Jesus que nos ensinou isso. Ore continuamente. 7, Mateus 17, versículo 21, nos ensina que a oração, ela expulsa demônios. Em determinado momento os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, mas Jesus veio e o expulsou, e depois ele explicou para os discípulos por que eles não conseguiram. Jesus falou: olha, tem certas castas, tem certos demônios que só saem com jejum e oração. Irmãos, às vezes nós estamos acostumados com essa nossa modernidade que traz tudo pronto, tudo rápido. Uma lasanha, você não gasta mais tempo um sábado de manhã preparando uma lasanha. Você vai em qualquer supermercado, compra, coloca em casa, em 10 minutos está pronta. E nós pensamos que no mundo do Espírito vai ser a mesma coisa. Você dobra os seus joelhos com uma oração de 30 segundos, você espera as suas respostas, você espera que os demônios caiam por terra, você espera que os cativos sejam libertados, você espera que as dificuldades caiam por terra, e muitas vezes não é assim. O que Jesus está dizendo é que existem algumas situações que nós vamos precisar orar, e jejuar, e perseverar em oração, e orar mais um pouco, e de repente a gente volta e ora mais um pouco, e ora mais, mas a vitória é certa, o demônio vai embora. Eu quero te incentivar, meu irmão, em nome de Jesus, a ter uma vida de oração mais intensa, mais tempo. Não há uma regra a devorar quantas horas por dia, não sei, irmãos. Eu não me lembro o nome, mas eu sempre me lembro de um exemplo que já foi dado aqui na igreja muitas vezes por alguns amigos que falavam: olha, determinado homem de Deus, ele dizia assim: olha, eu nunca oro mais de 5 minutos, mas eu nunca fico mais de 5 minutos sem orar. É a oração sem cessar. Você pode não orar um longo período do seu dia, mas você pode orar todo o seu dia. Em todos os momentos você está orando, em todos os momentos você está batalhando, em todos os momentos você está perseverando em oração, e Deus responde a sua oração. Quem crê nisso, diga amém. Tiago capítulo 5, versículo 13 em diante, diz que a oração, ela sara o corpo, ela sara o espírito. Tiago 5,13 em diante: entre vocês há alguém que está enfermo, sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Segue. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que eles orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Não quer dizer que tudo que eu orar vai acontecer. Em 1 João capítulo 5, verso 14, diz que a minha oração precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Ela é soberana, mas significa que nós devemos orar. Nós devemos orar. Nós devemos orar. 9, por que eu devo orar? Mateus capítulo 26, verso 41. Porque a oração me fortalece para eu não cair. A oração me mantém de pé. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. 10, a oração me capacita a pregar, para que hajam curas e hajam milagres. Atos capítulo 4, de 29 a 31. Você sabia, irmão, que é a sua responsabilidade, juntamente comigo, orar para que quando subirmos aqui seja pregada a palavra de Deus? Nós podemos orar por isso? Olha lá: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Só para entendermos o contexto: Pedro tinha saído da prisão, estava preso, por causa de orações foi libertado, e ele está aí compartilhando com a igreja a situação, e eles agora começam a orar para que diante das perseguições eles não recuem. Aí eles oram: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus.
Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Irmãos, é responsabilidade nossa orarmos uns pelos outros, para que todos nós sejamos ousados para pregarmos a palavra de Deus. Você tem motivo para orar pelo menos um mês seguido aí, sem parar, sem interrupção. 11, agora está acabando. Atos 13, de 1 a 3. Por que eu devo orar? Para ouvir a direção de Deus. Na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Irmãos, isso é tremendo. Nós precisamos orar para ouvirmos a direção que Deus tem para as nossas vidas, em todas as áreas, não só ministerial, quando vemos no exemplo, mas em todas as áreas, profissional, etc. Às vezes nós estamos saindo e fazendo as coisas da nossa cabeça, quando na verdade Deus tem outra direção para nós. A oração nos direciona, e nos direciona no caminho certo. 12, para que a palavra seja pregada, também já falamos sobre isso. 13, para ouvir Deus e permanecer ligado. E 14, eu devo orar para ter intimidade com Deus. Poderíamos colocar aí tantas coisas. Eu tenho que orar para que eu seja avivado. Eu tenho que orar para que a igreja seja transformada. Eu tenho que orar para que as pessoas se convertam. Eu tenho que orar pelos meus familiares. Eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.